digam se estão ouvindo, se estão aí. Eles estão com a câmera desligada, não sei. Bom dia. Bom dia, dá para escutar. Deixa eu colocar aqui na página. A gente está na página 223 e vamos começar de Viena versus Zurique. É isso mesmo? Quem lembra? Era, gente, isso? Vou acreditar que... Bom dia, Bruno. Eu lembro que a gente ia começar um tópico novo, né? Então é isso mesmo. Viena versus Zurique, página 223. Veja se todo mundo se achou aí, me digam se a gente pode começar. O chat. Sim, então beleza. Vamos lá, tá? Qualquer coisa, se alguém se perder na página, tudo me avisa aqui, mas é no último parágrafo da 223. Então, no momento de exasperação extrema, entre muitos nesses anos, Freud referiu-se em certa ocasião a Steckel e Adler como Max e Moritz, os dois proverbiais meninos malvados do famoso conto humorístico de William Burroughs, sobre travessuras cruéis e deliberadas e sua terrível punição. Fico constantemente aborrecido com esses dois. Mas ambos, embora amigos e aliados, eram muito diferentes entre si e davam a Freud motivos muito diversos de desânimo e, finalmente, de atitudes drásticas. Steck, apesar de suas contribuições para a organização da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras e a teoria do simbolismo, desde o início tivera algo de irritante. Ele era espontâneo e incansável, prolífico jornalista, teatrólogo, contista e autor de tratados psicanalíticos. Embora fosse uma companhia agradável, muitos se afastavam dele por causa de suas atitudes jactanciosas e falta de escrúpulos no uso de provas científicas. Ávido em comentar qualquer artigo que fosse apresentado à sociedade, costumava inventar um paciente que se encaixasse na discussão. O paciente das quartas-feiras de Steckel, lembra Ernest Jones, tornou-se uma piada constante. Olha as ideias do moço. Queria inventar um paciente para discutir o negócio. Pelo visto, a imaginação de Steckel era exuberante demais para ser contida. Num de seus artigos, ele apresentou surpreendente teoria de que os nomes frequentemente têm uma influência subterrânea na vida das pessoas, e documentou seu ponto de vista, dando os nomes de vários pacientes seus. Olha só. Mas falando de uma brincadeira, minha mãe acredita super nesse negócio que o nome influencia na personalidade da pessoa. Quando eu fui escolher o nome dos meus filhos, ai não, olha, todo fulano que eu conheço com esse nome é terrível. Ah, não, esse nome não sei o quê. Ela não conhecia nenhum Otto Isis, então não teve o que falar. Ainda bem, mas todos os outros eram, nossa, não, esse daqui vai dar ruim. Ou então vai dar bom, né? Tudo depende aí do nome. Acho que vocês já devem ter escutado alguém falar sobre isso, né? Quando Freud protestou junto a ele por violar a descrição médica, Steckel tranquilizou. Os nomes eram todos inventados. Meio perdido. Não admira que Freud tenha concluído, enquanto ainda estava em boas relações com ele, que Steckel era fraco em teoria e pensamento, embora dotado de um bom faro para o significado do oculto e do inconsciente. Isso foi em 1908. Logo, Freud passou a tratá-lo mais sumariamente, ao se enfurecer com o que chamava de ciúmes mesquinha
e idiota de Stecker. Em seu resumo final, ele caracterizou Stecker como, de início, muito meritório, mais tarde, totalmente cabeçudo, que tem nota de rodapé. Em sua autobiografia inédita, Fritz Wittels afirmou que, quando soube que iria sair uma nova edição da história do movimento psicanalítico, ele pediu ao Freud que atenuasse essa passagem despeitada sobre a teimosia de Stecker. E Freud concordou que, embora não pudesse suprimir suas críticas, empregaria um termo mais brando. Mas, afinal, ficou, e tem uma palavra que é Verwandlust, não sei o que significa, uma coisa de perdido. Esse veredito era decididamente severo, mas comparado às suas explosões íntimas, era, na verdade, brando. Em suas cartas confidenciais, Freud qualificava Stecker de mentiroso descarado, indivíduo intratável, malvace subject, e mesmo um porco. Gostava tanto desse epíteto que o experimentou em inglês. Der Pig Stecker. Chamou numa carta a Ernest Jones, que, achava Freud, vinha dando crédito demais a Stecker. Muitos dos vienenses que não desceram até esse tipo de xingamento concordavam que Stecker, apesar de estimulante, era totalmente irresponsável, muitas vezes involuntariamente engraçado e, em suma, intolerável. Mesmo numa data tão avançada como em 1911, ele ainda era membro importante da Sociedade Psicanalítica de Viena, apresentando artigos e participando nas discussões. Em abril daquele ano, a sociedade chegou a dedicar uma noite a comentários, na maioria altamente críticos, sobre o livro de Stecker, A Linguagem dos Sonhos. Por intolerável que pudesse ter sido, Stecker foi tolerado por vários anos. Embora outros seguidores vienenses parecessem a Freud tão irritantes quanto Stecker, ele ainda tinha outras coisas para se preocupar. Por volta dessa época, Freud se desentendeu com Karl Kraus, adversário espirituoso e perigoso, depois de alguns anos de relações amistosas, ainda que sem nenhuma intimidade entre ambos. Kraus, nunca desrespeitando o próprio Freud, levantou objeções veementes contra as aplicações grosseiras, então em voga, das ideias freudianas a figuras literárias, inclusive a ele mesmo. Uma dessas tentativas, empreendida por seu ex-amigo e colaborador Fritz Wittels, tentou diagnosticar seu famoso periódico, Die Fackel, como um mero sintoma neurótico. Exasperado de modo particularmente intenso, ele dirigiu contra a psicanálise algumas farpas agudas, às vezes de baixo nível. Leal a seu séquito, por decepcionante que fosse, Freud desdenhava, quase tanto quanto o próprio Kraus, a vulgarização do método psicanalítico. Denunciou-o, em particular, nos termos mais desmedidos. O senhor conhece a vaidade desenfreada e a falta de disciplina desse animal talentoso. Kay escreveu a Firenze, em fevereiro de 1910. 2 meses depois, confidenciou a Firenze que tinha adivinhado o segredo de Kraus. Ele é um louco idiota com um grande talento histriônico, que lhe permite arremedar inteligência e indignação. Tal veredito era produto antes de uma raiva impulsiva de que um juízo equilibrado. De qualquer modo, por venosas e irracionais que fossem as explosões de Kraus, absolutamente descabidas. Mas essas eram questões secundárias. Enquanto o movimento psicanalítico ganhava impulso, Freud tinha que cultivar e manter a linha de vários recrutas estrangeiros influentes e indecisos. A correspondência de Freud tornava-se, ano a ano, cada vez mais internacional, e cada vez mais assemelhava-se à correspondência de um general planejando campanhas ou de um diplomata angariando aliados. Possivelmente, a presa mais surpreendente e certamente mais importante foi Eugène Bleuler, o eminente chefe de Jung. Por algum tempo,
Bleuler foi um membro muito prezado do clã freudiano. Esteve presente em 1908 num pequeno congresso internacional em Salzburg, o primeiro entre muitos outros, quando reuniu-se em um grupo que se autodenominou Amigos da Psicanálise, vindos de Viena, Zurique, Berlim, Budapeste, Londres e até Nova York, para ouvir exposições de Jung, Adler, Firenze, Abraham, Jones e, evidentemente, Freud, e promover uma cooperação mais estreita. Quando a gente vai lendo assim, fico pensando que aqui faz parecer fácil, né, juntar essa galera, trocar cartas, tudo mesmo eles morando tão distante sem a ajuda da internet, né, que a gente sabe que hoje em dia é possível muitas coisas pela internet, mas naquela época eles faziam dar um jeito, né? Imagina a dificuldade que tinha. Um resultado promissor foi a fundação do primeiro periódico psicanalítico, o Fachbuch für Psychanalytik, não sei como que fala, essa palavra gigante, né? Tendo Bleuler e Freud como diretores e Jung como editor. O cabeçalho era símbolo confortador de uma aliança ativa entre Viena e Zurique, e uma prova não menos confortadora da adesão de Bleuler à causa freudiana. As relações entre Bleuler e Freud eram perfeitamente amigáveis à superfície, ainda que um pouco distantes. Mas Bleuler, embora muito impressionado com as ideias de Freud, mantinha suas dúvidas quanto à ênfase na sexualidade ser realmente apropriada. Essa incerteza, ao lado de sua desconfortável impressão de que Freud estava montando uma máquina política estritamente controlada, fazia-o hesitar em sua postura em relação à instituição que Freud vinha construindo. Quem não está conosco está contra nós, declarou ele a Freud em 1911, ao renunciar à Associação Psicanalítica Internacional, recentemente organizada. Este tudo ou nada é, na minha opinião, necessário para as comunidades religiosas e útil para os partidos políticos. Aí posso entender o princípio como tal, mas para a ciência considero-o pernicioso. Freud, em princípio, poderia receber bem uma tal postura aberta, verdadeiramente científica, mas sentia-se engajado demais no combate para aceitá-lo. Aqui tem uma nota de rodapé. Nunca lutei contra as diferenças de opinião dentro do círculo de pesquisa da psicanálise. Escreveu certa vez a Lou Andréa Salomé, especialmente porque, em geral, tenho mais de uma opinião a respeito do assunto. Isso é, antes de publicar uma delas. Mas é preciso manter a homogeneidade do núcleo, pois, do contrário, é uma outra coisa. Aqui, nesse trecho, eu lembrei de algo que a gente discutiu algumas semanas atrás, e algumas pessoas tentarem trazer como se fosse uma religião mesmo, né? Incontestável. E o quanto é necessário que a gente faça um movimento contrário. Você pode acreditar, até porque a gente vê acontecer, mas sempre se dando o direito de questionar. O questionamento que a gente faz, muitas vezes, leva a gente a entender melhor aquilo, ou entender mais das coisas que podem acabar surgindo. Ah, também respondeu aqui, isso, a gente está na 226. Faz sentido isso para vocês, de questionamento? Lembram do trecho que a gente tinha lido sobre a questão do tratar diferente de uma religião? Sim? Por isso, continuou a se relacionar com Bleuler e, ao mesmo tempo, denunciá-lo em cartas para seus associados íntimos. Bleuler confidenciou ele a Firenze. É insuportável. Fácil de lidar ele, né, gente? Um doce, tranquilinho. Por mais maçantes que Freud pudesse considerar as conscienciosas dúvidas de Bleuler, ele tinha assuntos mais graves para resolver em nível local, principalmente o lugar de Alfred Adler na Sociedade Psicanalítica de Viena. As relações de Freud com Adler eram mais emaranhadas do que as com Steck.
e, a longo prazo, mais importantes. Adler era dogmático e melancólico. Seus detratores no círculo de Freud consideravam-no destituído de humor e ávido por aplausos. Jones, por exemplo, pinta-o como casmurro e pateticamente sôfrego por reconhecimento. Mas os que conheciam como frequentador dos cafés de Viena viam outro homem, descontraído e piadista. Fosse quem fosse, o verdadeiro Adler, sua ascendência sobre seus colegas só era inferior à de Freud. Mas Freud não temia nem tratava Adler como rival. Pelo contrário, durante alguns anos, ele lhe dedicou um crédito intelectual praticamente irrestrito. Em novembro de 1906, quando Adler apresentou um artigo sobre os fundamentos fisiológicos das neuroses, Freud elogiou-o calorosamente. Não gostava do termo predileto de Adler, Mindwichting, inferioridade de órgãos, e teria preferido um termo mais neutro, como uma variabilidade particular dos órgãos. Mas quanto ao resto, considerou o artigo de Adler, assim como sua obra em geral, útil para ele e importante. Outros comentadores naquela noite fizeram eco a Freud, com exceção de Rudolf Hitler, que judiciosamente percebeu que alguns problemas na ênfase quase exclusiva de Adler sobre o papel da fisiologia e da hereditariedade na formação das neuroses. Sem se deter com essas minúsculas ferroadas, Adler continuou a elaborar sua psicologia sob a sombra protetora da psicanálise de Freud. Superficialmente, ele e Freud pareciam estar em grande acordo. Ambos consideravam que a hereditariedade e o meio ambiente estavam igualmente presentes na etiologia das neuroses. Ao acentuar os males que a inferioridade dos órgãos pode descarregar nas mentes humanas, Adler adotava uma orientação preponderante biológica, a qual, porém, era uma perspectiva que Freud não descartava de todo. Ao mesmo tempo, como socialista e ativista social, interessado em melhorar as condições da humanidade através da educação e do trabalho social, Adler também atribuía uma real importância ao ambiente na formação das mentes. Freud, como sabemos, insistia reiteradamente no impacto do mundo infantil sobre o desenvolvimento psicológico do indivíduo, o papel dos pais, irmãos, babás, companheiros de brincadeiras, na gênese dos traumas sexuais e conflitos não resolvidos. Deixa eu marcar aqui. A gente já continua. Mas a concepção de ambiente de Adler não era a mesma de Freud. Com efeito, Adler questionou abertamente a tese fundamental de Freud, de que o desenvolvimento sexual inicial é decisivo para a formação do caráter. Refinando e revendo preposições que apresentara desde o começo de sua guinada para a psiquiatria, Adler desenvolveu, se não com elegância, pelo menos com muita energia, uma outra família de ideias. Suas comunicações por escritos, seus comentários sobre as comunicações de terceiros, seus artigos e sua primeira monografia psicológica tornaram-se adlerianos, de maneira totalmente inequívoca. Todos se centravam em sua convicção de que todos os neuróticos procuram compensar alguma imperfeição orgânica. Mesmo que Adler tomasse a sério o mundo exterior, em sua psicologia ele elevou a biologia a destino, mas nada disso privava Adler do interesse e da consideração por parte da pequena comunidade psicanalítica, ainda tateante. A inferioridade orgânica se manteve como um tema obsessivo nas conversas e escritos de Adler durante todos os anos em que permaneceu no círculo de Freud. Ele havia empregado o termo pela primeira vez em 1904, num curto artigo de exortação sobre o papel do médico como educador, onde citava a imperfeição de algum órgão físico como causa de timidez, nervosismo, covardia e outros males que assediam as crianças. A constituição da pessoa, disse ele, provê seus traumas sexuais.
A mente, ao detectar alguma deficiência física ou mental, tenta compensá-lo, às vezes com êxito, mas muito frequentemente malogra. Adler, em suma, definia basicamente uma neurose como uma compensação malograda de sentimentos de inferioridade. No entanto, considerava a maioria das deficiências que a mente tenta neutralizar como inatas. Por exemplo, Adler julgava possível demonstrar que o sadismo e o conjunto de traços, ordem, parcimônia, obstinação, denominado por Freud de caráter anal, tinham raízes hereditárias. Numa discussão na Sociedade das Quartas-Feiras, a respeito da educação sexual das crianças, Adler chegou a rejeitar o ponto de vista de Freud, de que tal educação, embora não fosse uma panaceia, uma nossa, quando a coisa engasga, profilaxia útil contra as neuroses. Os traumas infantis só têm significado em ligação com a inferioridade dos órgãos. Embora a questão de conteúdo contribuísse muito para dividir Freud e Adler, a política psicanalítica também se incluiu e serviu para exacerbar suas divergências. Escrevendo a Abram, Freud observou certa vez: a política estraga o caráter. Tinha em mente seus problemas com Steckel, mas podia estar muito bem pensando sobre os efeitos da política sobre si mesmo. E acho que sobre geral. Tinha em mente, peraí, aqui. Pois Freud, em política, era o verdadeiro político, mais tortuoso do que no resto de seu comportamento. E suas lutas com Adler trouxeram à tona todos os seus dotes latentes para navegar entre forças em conflito e continuar seguindo seu programa. Freud enfrentou seriamente Adler e seus aliados pela primeira vez na primavera de 1910, durante o Congresso Internacional de Psicanalistas em Nuremberg. E logo a seguir, quando fez suas manobras para organizar o movimento psicanalítico de acordo com seus desejos de longo alcance. Seus esforços posteriores para aplacar os egos que ferida foram igualmente políticos. Mostram Freud enquanto diplomata, bem diferente do militante. O Congresso de Nuremberg foi como uma espécie de triunfo, proporcionando novas energias a Freud. Com o Reichstag de Nuremberg, escreveu animado a Firenze, poucos dias depois de seu encerramento. Terminou a infância de nosso movimento. Essa é a minha impressão. Espero que venha a seguir um belo e rico período de adolescência. Mas como Freud sabia perfeitamente ao fazer tal avaliação, o Congresso também havia gerado violentos ressentimentos e uma rebelião aberta. Ao contar a Jones as notícias de Nuremberg, ele observou: todos estão cheios de novas esperanças e promessas para trabalhar. Estou me retirando para o segundo plano, como convém a um cavalheiro idoso. Sem elogios, por favor. Não era totalmente sincero. Foi em Nuremberg, afinal, que Freud se lançou ao confronto, o mais emotivo de toda a sua carreira, com colegas analistas. Tudo começou com um discurso de Firenze, atuando como delegado de Freud no Congresso. Ele apresentou as propostas deste para uma associação psicanalítica internacional. Jung seria o presidente permanente, e Franz Ricklin, outro psiquiatra suíço e parente de Jung, seria o secretário. Era um remédio bastante amargo que os adeptos mais antigos de Freud teriam que engolir. Mas Firenze exasperou-os ainda mais, apresentando algumas críticas gratuitas à Sociedade Psicanalítica de Viena. Ao rememorar o congresso, logo depois, Freud culpou-se a si mesmo, tanto quanto a Firenze, por não calcular suficientemente o efeito das propostas sobre os vienenses. A autocrítica certamente era justa. Freud não deveria se surpreender com a reação deles. Nem mesmo a apresentação mais cuidadosa teria escondido as implicações do programa de Freud. Viena estava em eclipse.
Os analistas vienenses se opuseram energicamente. Wittels relembrou que fizeram uma reunião privada no Grande Hotel para discutir a situação ultrajante. De súbito, Freud, que não fora convidado a comparecer, fez uma aparição. Eu nunca o vira tão agitado. Em público, afinal, Freud dava invariavelmente a impressão de perfeito autocontrole. Ele disse: a maioria dos senhores são judeus e, portanto, não estão aptos a conquistar amigos para os novos ensinamentos. Judeus devem se contentar com o papel modesto de preparar o terreno. É absolutamente essencial que eu forme laços no mundo da ciência em geral. Estou avançando em anos e estou cansado de ser perpetuamente atacado. Todos nós estamos em perigo. O relato de Wittels, que inclui um típico apelo de Freud à sua idade e cansaço, na época não completara 54 anos, e o dramático apelo final tem um ar de verdade. Segurando a lapela do casaco, ele disse: eles não me deixarão sequer um casaco para me cobrir. Os suíços nos salvarão a mim e também a todos os senhores. Por fim, chegou-se a uma solução de compromisso que salvava as aparências. O prazo da presidência de Jung foi limitado a 2 anos, mas isso não modificou a impressão dos vienenses de que Freud estava imperdernidamente descurando deles, seus primeiros seguidores, ao cortejar novos recrutas de Zurique. Eles tinham razão. Afinal, desde 1906, Freud viera mantendo uma correspondência cada vez mais íntima com Jung. Tampouco era segredo que estava iniciando-se, em 1907, com visitas a Jung e outros em Zurique, a afinidade amadurecedora, tornando-se amizade e, para Freud, grandes expectativas. O Congresso de Nuremberg apenas fortaleceu a inquietude dos vienenses, transformando-a em implacável certeza. Freud tinha absoluta clareza quanto ao seu programa. Julguei, escreveu ele em retrospecto, que a conexão com Viena não era uma recomendação, mas antes um obstáculo para o jovem movimento. Zurique, no coração da Europa, era muito mais promissora. Além disso, acrescentou Freud, convertendo habilmente sua obsessão com o envelhecimento e a morte numa razão para seus estratagemas. Ele não estava rejuvenescendo. A causa psicanalítica, precisando de uma orientação firme, devia ser desconfiada a um homem mais novo, que pudesse prosseguir depois que o fundador não estivesse mais nessa incumbência. Depois da forma como a ciência oficial excomungara solenemente e vinha boicotando sistematicamente os médicos que aplicavam a psicanálise, ele tinha de trabalhar pelo dia em que existiriam institutos de formação para garantir a autenticidade dos ensinamentos e a competência dos ensinados. Foi isso, e nada mais, que eu quis realizar fundando a Associação Psicanalítica Internacional. E tem nota de rodapé. Em março de 1911, no meio de sua batalha final com Adler, Freud escreveu a Ludwig Binswanger: quando o reino que fundei estiver órfão, ninguém, além de Jung, deverá herdá-lo inteiramente. O senhor vê, minha política persegue invariavelmente este fim, e minha conduta em relação a Steckel e Adler se adequa a esse mesmo sistema. Imagina se ele visse as formações que hoje em dia tem, né? Algumas propostas, como que não se sentiria. Uma coisa anda. Os vienenses não se convenceram que as preocupações de Freud fossem justificadas e, portanto, realmente necessárias suas inovações organizativas. Mesmo o leal Hickman lamentou que, tomados como uma raça, os membros do contingente de Zurique eram completamente diferentes de nós, vienenses. Mas no começo de abril, quando a Sociedade Psicanalítica de Viena realizou uma discussão pós-mortem sobre o congresso recém-encerrado, apesar de muitos
resmungos, houve também muita polidez. O acordo sobre a presidência e o impotente reconhecimento de que Freud, apesar de tudo, ainda era indispensável, contribuíram bastante para baixar a temperatura. Freud se empenhou em acalmar ainda mais as emoções. Num hábil gesto de pacificação, ele indicou Adler para ocupar seu antigo posto como diretor-presidente, Óbimo, e propôs um novo periódico mensal, a ser editado conjuntamente por Adler e Stekel. Polidamente, por sua vez, Adler, de início, declarou que a saída de Freud da presidência era um ato supérfluo, mas a seguir aceitou o cargo, e com Stekel, a editoria da nova revista. Freud interpretou todas essas demonstrações de boa vontade com sua veia mais sardônica. Os vienenses aqui, confiou a Firenze, foram, na reação depois de Nuremberg, muito afetuosos e queriam absolutamente fundar uma república com o grão-duque à frente. Mas em outro acordo, permitiu satisfazer, mais ou menos, a todos. Enquanto Adler foi eleito, Óbimo, por aclamação, criou-se um novo cargo, o de presidente científico, e Freud foi nomeado para ocupá-lo. Freud, mais tarde, apontaria essas medidas conciliatórias como prova de que as reclamações de Adler quanto a estar sendo obstruído eram infundadas e irracionais. Mas isso era falso. Como Freud disse francamente a Firenze, enquanto punha em prática sua estratégia, ele estava passando a liderança do grupo de Viena para Adler, não por afeto ou satisfação, mas porque ele é, afinal, a única personagem real, e porque nesta posição ele pode ser forçado a se unir à defesa do terreno comum. Se não podia persuadir Adler, talvez conseguisse cooptá-lo. Bem articuloso, né? Tem uma frase, acho que é coisa popular que diz, se não pode contra eles, junte-se a eles, é uma coisa assim, não é? Alguém sabe como que é exatamente? Eu não lembro. Não lembro como se fala, mas a ideia geral é essa. Acho que é Hoje assim vocês mesmo. estão... É assim mesmo? Eu sabia que tinha algo desse jeito aí. Hoje vocês estão muito quietinhas, tá tudo bem? Seguindo aí a leitura, tudo certo? Então, beleza. Mas a política psicanalítica, como vimos, não basta para explicar inteiramente a coexistência tensa e a separação final entre Freud e Adler. Os imperativos organizacionais, os conflitos inconscientes, uma incompatibilidade de temperamentos e choque entre ideias alimentavam-se mutuamente, até atingirem o clímax a que estavam fadados. Tão pouco ajudava o fato de serem ambos opostos em quase todos os aspectos. Os partidários da época, dos dois lados, atestam que os trajes, os estilos pessoais e as posturas terapêuticas não podiam ser mais diferentes. Freud, ordeiro, aristocrático e empenhando-se em manter um distanciamento clínico. Adler, descuidado, democrático e intensamente envolvido. Mas, ao final, foi o choque entre as convicções que separou os dois. Se apenas um ano depois de terem coberto suas diferenças, Freud afirmou que Adler tinha uma posição reacionária e questionou até mesmo se ele era psicólogo. Não foi por razões táticas, nem por pura animosidade. Aqui eu vou ler a nota de rodapé. Freud, em geral, tendia a descartar explicações racionais ou intelectuais das discórdias. Certa vez ele observou que, quando as diferenças de opinião tornam as relações amistosas inviáveis, não são as diferenças científicas que mais importam. Geralmente, é algum outro tipo de animosidade, inveja ou vingança que dá impulso à inimizade. As diferenças científicas vêm depois. O próprio Freud tendia a talvez fazer o oposto, converter as divergências intelectuais em motivo para alterações bastante emocionais. A paz em Viena
era extremamente desejável para Freud. Em 1911, a conexão com Zurique estava começando a se demonstrar um pouco frágil. Mas quanto à divergência irremediável entre os pensamentos de Adler e o de Freud, não cabiam dúvidas, não em 1911. Na verdade, Freud tivera alguns lampejos disso durante alguns anos. Só veio a avaliar a gravidade das divergências de Adler depois de um longo tempo. Já em junho de 1909, ele descrevera Adler a Jung como um teórico perspicaz e original, mas não orientado para o psicológico. Ele visa, para além deste, o biológico, mas acrescentava imediatamente que considerava Adler decente e improvável que disserte logo. Se possível, concluía ele, devemos segurá-lo. 2 anos depois, esse tom pacífico não era mais possível a Freud. Adler, disse ele a Oscar Pfister, em fevereiro de 1911, criou para si um sistema de mundo sem amor, e estou executando a vingança da insultada deusa libido contra ele. Quando chegou a essa drástica conclusão, as cartas já estavam sendo postas na mesa havia alguns meses, num caso que vinha se arrastando. Com Adler, disse Freud a Jung em dezembro de 1910, as coisas estão ficando realmente ruins. Aqui, nota de rodapé. Um problema, como admitiu Freud, era que Adler estava despertando lembranças de Fliss. Acho que, de novo, ele se sentiu traído, né? Antes disso, Freud havia oscilado entre duas atitudes: ouvir confiantemente as contribuições de Adler para seu próprio pensamento e aborrecer-se apreensivamente com a desvalorização efetuada por Adler dos processos libidinais inconscientes. Mas, aos poucos, suas últimas esperanças em relação a Adler se esvaneceram. A impaciência de Freud com o que ele chamava de falta de tato e comportamento desagradável aumentou à medida que as dúvidas quanto às ideias de Adler se intensificaram. São visíveis as razões pelas quais Freud não queria enfrentar tais fatos. No final de 1910, houve vezes em que essas disputas, cujo impacto sobre Freud apenas se exacerbava com as constantes incertezas a respeito de adeptos difíceis como Bleuler, pareciam-lhe a ruína final. Ele estava sujeito a acessos de cansaço e depressão, e confidenciou a Firenze que as brigas que tinha de suportar em Viena davam-lhe saudades de seu antigo isolamento. Digo-lhe, muitas vezes era mais agradável quando eu estava sozinho. No entanto, não foi Freud que precipitou a crise, e sim Hitchman, que, entre os seguidores de Freud, era o que nutria maiores simpatias por Adler. Em novembro de 1910, Hitchman propôs que Adler apresentasse suas ideias de modo detalhado, para permitir sua circulação mais completa. Muitos membros da sociedade, afinal, incluindo o próprio Freud, haviam tratado as preposições de Adler antes como valiosos complementos às teorias psicanalíticas de que como alternativas ameaçadoras. Adler ascendeu prontamente e, em janeiro e fevereiro de 1911, apresentou duas comunicações. A segunda, o protesto masculino como o problema central da neurose, expunha suas posições de modo tão claro que Freud não poderia ignorá-las. Tampouco conseguia fazê-las caber dentro de seu próprio sistema de pensamento. Ele mantivera o silêncio durante a primeira exposição de Adler. Em seguida, despejou suas objeções e exasperação contida. As observações de Freud constituem praticamente uma réplica completa. Para começar, afirmou que as formulações de Adler eram tão abstratas que frequentemente se tornavam incompreensíveis. Além disso, alegava que Adler estava apresentando ideias familiares sob novos nomes. Tem-se a impressão de que a repressão está de algum modo oculta sobre o protesto masculino. E mais,
Adler chama a nossa velha bissexualidade de hermafroditismo psíquico, como se consistisse em algo a mais. Deixa eu ler a nota. O perspicaz Firenze havia notado essa tendência de Adler mais de 2 anos antes. Sem dúvida, a doutrina da inferioridade de Adler, escreveu ele a Freud em 7 de julho de 1908, não é a última palavra nessa questão conflituosa. Na verdade, é efetivamente apenas uma exposição ampliada de sua ideia de submissão somática. Mas essa originalidade espúria e fabricada é o que menos importa. A teoria de Adler deixa de lado o inconsciente e a sexualidade, ou seja, foi totalmente na contramão do que é a psicanálise. Viajou, né? Ela é apenas uma psicologia geral, ao mesmo tempo reacionária e retrógrada. Embora continuasse a declarar respeito pela inteligência de Adler, Freud acusou-o de estar comprometendo o estatuto autônomo da psicologia, subordinando-a à biologia e à fisiologia. Todas essas doutrinas de Adler, predisse implacavelmente, farão grande impressão e prejudicarão a psicanálise. Sob a veemência de Freud, estava o receio constante de que suas ideias difíceis só se popularizassem na versão diluída de Adler, que alijava percepções tão radicais como um complexo de Édipo, a sexualidade infantil e a etiologia sexual das neuroses. Para Freud, a aceitação da psicanálise, em sua versão adleriana, parecia uma ameaça mais séria do que a rejeição categórica. Adler defendeu-se corajosamente, insistindo que, em suas teorias, as neuroses tinham uma origem tão sexual quanto nas de Freud. Mas esse aparente recuo não poderia mais camuflar a divergência entre ambos. Os gladiadores estavam na arena, condenados a travar seu combate. Confrontados com a possibilidade de uma ruptura, vários membros angustiados da sociedade refugiaram-se na recusa. Declararam não ver compatibilidade entre Freud e Adler. Steckel chegou ao ponto de elogiar as concepções de Adler por aprofundarem e desenvolverem os fatos que descobrimos até agora. Elas simplesmente continuam a construir sobre as fundações de Freud. Mas Freud não estava interessado em tais soluções forçadas de compromisso. Se Steckel, disse ele secamente, não vê nenhuma contradição entre as concepções dos dois protagonistas, é-se obrigado a ressaltar que 2 dos participantes realmente veem essa contradição, a saber, Freud e Adler. O desfecho era apenas uma questão de tempo. No final de fevereiro de 1911, Adler renunciou ao cargo de diretor-presidente da Sociedade Psicanalítica de Viena e Steckel, o vice-presidente, aproveitou a oportunidade para demonstrar sua amizade por Adler e seguiu seu exemplo. Ele deve ter pensado, já vai tarde. Em junho, Freud conseguiu arrancar Adler da editora do Zentralblatt. Steckel permanecia como editor e obteve sua renúncia à sociedade. Uma vez zangado, Freud permanecia zangado. Escutara pacientemente Adler por muito tempo, mas agora bastava. Com esse estado de espírito, Freud não podia reconhecer que algumas das ideias de Adler, com seu postulado de impulso agressivo independente, podiam ser contribuições valiosas para o pensamento psicanalítico. Pelo contrário, aplicou a Adler os termos psicológicos mais injuriosos do seu vocabulário. Em agosto de 1911, disse a Jones que, quanto à dissensão interna com Adler, era provável que ocorresse e eu amadureci a crise. É a revolta de um indivíduo anormal, enlouquecido pela ambição, e sua influência sobre os outros depende de seu grande terrorismo e sadismo. Freud, que em data tão recente quanto o ano de 1909,
havia dito que Adler era um sujeito decente, não muito tempo depois, persuadiu-se de que Adler sofria de delírios paranoicos de perseguição. Aqui tem uma nota. Em 1941, quando Abraham leu o manuscrito A História do Movimento Psicanalítico de Freud, objetou ao termo perseguições. O Adler se defendera contra o fato de ser chamado de paranoico. Mas, embora Freud insistisse que Adler tinha realmente se queixado de ser perseguido, concordou em retirar o termo. Quando a polêmica de Freud foi publicada, porém, a palavra Vorfogungen ali aparece, friamente impressa. Tanto quanto um diagnóstico, era uma acusação. O tom de Adler, certamente, pelo menos no início, era mais moderado. Em julho de 1911, contando detalhes da disputa a Ernest Jones, ele afirmou que de seu lado ficaram as melhores cabeças e as pessoas de honesta independência. Lamentou o que chamava de posturas de esgrimista de Freud, e insistiu que, embora como todo autor lutasse pelo reconhecimento, sempre me mantive dentro dos limites moderados quanto ao que poderia esperar, e nunca relutei em reconhecer que alguém pudesse ter uma opinião diferente. Ele sempre parece humilde nessa perspectiva aqui, né? Nesse ponto. Ampliando consideravelmente o tempo em que fizera propaganda pela causa, ele disse a Jones que havia defendido incansavelmente a psicanálise em Viena durante 15 anos. Se, argumentou ele, hoje os círculos intelectuais e clínicos vienenses levam a sério e valorizam a pesquisa psicanalítica, se ela não é ridicularizada e ostracizada em Viena, eu também, nesse caso, contribuí com a minha pequena parcela para tal. Obviamente, ele valorizava a opinião de Jones. Não quero que o senhor me entenda mal. No final do verão, tornou-se mais enfático e queixou-se a Jones da castração absurda que Freud pretendia executar publicamente perante os olhos de todos. Achava que a perseguição de Freud contra ele era típica. Freud não era o único a utilizar a diagnose psicológica como forma de agressão. Acho que dá tempo de terminar até a gente chegar no Jung, beleza? As longas férias de Freud suspenderam a disputa por algum tempo, mas a crise, amadurecida por Freud, atingiu seu clímax quando a Sociedade Psicanalítica de Viena voltou a se reunir no outono. Amanhã, anunciou Freud a Firenze, no começo de outubro. É a primeira sessão da sociedade, e tentar-se-ia pôr para fora o bando de Adler. Na reunião, Freud informou que Adler e 3 de seus mais entusiásticos adeptos haviam renunciado e formado um grupo adleriano, que declarou Freud era uma concorrência hostil. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem. Freud pega pesado, o bicho é encrenqueiro. Tem alguém que ele continuou até o fim, porque parece que ele brigou com todo mundo. Eu acho que tiveram pessoas que ele continuou gostando. Ai, gente, eu esqueço o nome, tô com o nome do Adler na cabeça. Mas do que ele brigou primeiro? Jung? Não. Nossa, que a gente lê várias cartas. Peraí. Fliss? Do Fliss. O Fliss, ele continuou gostando a vida toda. É que o Fliss deu uma viajada mesmo, né? Quando o Fliss acusou ele de ter roubado tudo, ele nunca roubou, né? Isso não aconteceu. Então, ele deu mesmo uma viajada, mas eu acho que ele continuou gostando, embora não desse mais para ter relações. Tadinho. Mas vamos ver, mas que ele era encrenqueiro, ele era. Essa formulação cortou qualquer retirada. Ele insistiu que a filiação à nova associação era incompatível com a filiação à Sociedade Psicanalítica de Viena e solicitou que todos os presentes escolhessem entre as duas, no prazo de 1 semana. Numa última tentativa inútil de reparar o irreparável,
Karl Furtmüller, que viria a se tornar um dos associados mais próximos de Adler, argumentou longamente contra tal incompatibilidade. Mas Freud, secundado por Sachs, Federn e Hitchmer, foi inflexível. Quando sua posição prevaleceu, 6 partidários de Adler renunciaram à sociedade. Freud estava um pouco cansado da luta e da vitória. Informou com satisfação a Jung, depois de encerrada a questão. Todo o bando Adler tinha ido embora. Fui incisivo, mas dificilmente injusto. Ele ainda tinha uma pegada de, né, mas tenho certeza que é isso que eu estou fazendo. Prosseguia informando a Jung, com certa contrariedade, que eles fundaram uma sociedade para psicanálise livre, ou psicologia livre, né? Em contraposição à nossa não livre, e planejam lançar uma revista especial. No entanto, os adlerianos continuaram a reivindicar o direito de filiação à Sociedade Psicanalítica de Viena, naturalmente esperando, à sua maneira parasitária, explorá-la e deturpá-la. Tornei essa simbiose impossível. Freud e os freudianos tinham a Sociedade Psicanalítica de Viena para eles mesmos. Apenas Steckel permaneceu, para lembrar a Freud que restava um trabalho incompleto a ser concluído. Ainda mais que Freud, Adler considerava a ruptura como, em larga medida, uma luta sobre ideais. Quando os dois estavam a ponto de romper, Freud rogou-lhe, num jantar em particular, que não desertasse da sociedade. E Adler perguntou retoricamente: por que eu haveria de realizar o meu trabalho sempre à sua sombra? É difícil saber se a pergunta era uma queixa ou um desafio. Adler, mais tarde, resolveu interpretar seu dolorido protesto como a expressão do receio de poder ser responsabilizado pelas teorias freudianas, nas quais acreditava cada vez menos, enquanto seu próprio trabalho era mal interpretado por Freud e seus seguidores, ou deixado de lado. Não era apenas que Freud rejeitasse Adler. Adler rejeitava Freud com igual veemência, ou pelo menos foi como veio a considerar a ruptura. Em junho de 1911, Freud exclamou a Jung, de modo sucinto e um pouco prematuro: finalmente me livrei de Adler. Era um grito de vitória. Mas nas camadas mais profundas da mente de Freud, aparentemente, nada estava concluído, nada fora consolidado. Ao invés de, finalmente, Freud escreveu, num lapso revelador, sem fim. Olha o ato falho aqui, né? Que inclusive ele já tinha tido com Jung e não tinha percebido. Parecia perceber problemas pela frente, mas ainda contava com Jung ao seu lado, como sucessor que escolhera. Durante o período de problemas em Viena, os assuntos da psicanálise, reuniões, congressos, revistas, para não citar Bleuler, tinham vindo a demandar um espaço crescente e em correspondência com Jung, embora não desaparecesse a troca de casos clínicos e comunicados de guerra contra os filisteus. Em sucessivos congressos e volumosas publicações psicanalíticas, Jung havia consolidado sua ascendência, reconhecida pela primeira vez em 1910, quando for eleito presidente da Associação Psicanalítica Internacional, recém-constituída. Um ano depois, no Congresso Internacional, realizado em Weimar, no mês de setembro, não muito depois da cisão de Adler, a posição de Jung mostrava-se inexpugnável. Foi reeleito presidente e Hitler reconduzido ao cargo de secretário por aclamação. A forma íntima de tratamento de Freud, caro amigo, continuava como antes a encabeçar suas frequentes cartas a Jung. Mas apenas um mês depois do Congresso de Weimar, em outubro, Emma Jung percebeu alguma tensão entre seu marido e o venerado mentor. Tenho me atormentado com a ideia, escreveu ela a Freud, tomando coragem, de que sua relação com meu marido não é inteiramente como poderia e deveria ser.
Freud disse a Firenze que havia respondido à carta afetuosamente e com grandes detalhes, mas afirmara não entender sua mensagem. Por ora, Frau Jung era mais perspicaz e pressentia melhor o futuro do que os protagonistas. Algo estava errado. As esposas tinham um ciúmezinho do Freud, né? Porque a do Fliess também achava que tinha alguma coisa errada, lutou ali pelo marido dele, e aí agora a gente vê a Emma Jung fazendo o mesmo movimento. Mas eu acho que eram ciúmes. Bom, semana que vem, então, a gente vai para o Jung, o inimigo. Deve ter umas fofocas boas aqui, viu? Coisa interessante, deve, né? É muito legal ler essa biografia, porque a gente quase se sente naquela época, assim, super vivendo a fofoca do povo, né? Adoro. Bom, então a gente se vê na semana que vem e aí a gente começa da página 225, beleza? Que bom, Gabi. Também eu adoro estar aqui com vocês, fico sempre muito feliz. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente, foi ótimo. Obrigada, Bruna.